O mês de maio marcou o que seria o aniversário de 156 anos de nascimento da Rainha Mary, a avó da Rainha Elizabeth II. A Rainha Mary, casada com o rei George V, era conhecida por não facilitar muito as coisas não, mas depois que o seu legado passou, ela é muito lembrada pela sua coleção de joias e mais especialmente pela sua coleção de tiaras, que acabaram ficando famosas na cabeça da Rainha Elizabeth. Reino Unido e outras monarquias da Europa. E a gente vai dar uma olhadinha nessa famosa coleção de tiaras de Mary, que nasceu com o nome de Victoria Mary de Teck no famoso Palácio de Kensington, no dia 26 de maio de 1867, no mesmo quarto em que a rainha Vitória, que era uma prima distante dela, havia nascido 40 anos antes. Mary tinha 24 anos em 1891. Ela foi prometida ao seu primo de segundo grau, o príncipe Albert, que era o filho mais velho do então príncipe de Gales, que seria o futuro rei Eduardo VII. Eles se casaram em 1893. Mary também se tornou a princesa de Gales quando o marido ascendeu como o príncipe de Gales em 1901. Já dá para perceber aí o peso que o título de princesa de Gales tem, né? Imaginem atualmente esse título atribuído a Kate Middleton, o peso, a responsabilidade que é antes mesmo de se tornar rainha. A princesa Victoria Mary de Teck se tornou rainha do Reino Unido em 1910. O resto da história muitos já conhecem. Quando o marido dela faleceu, o seu filho mais velho, Eduardo VIII, ascendeu ao trono, porém ele abdicou para poder se casar com a americana Wallis Simpson. Mas o que importa aqui é que a rainha Mary era muito presente na vida das suas duas netas, a princesa Elizabeth e a princesa Margaret. Mary não chegou a ver a neta Elizabeth ser coroada, porque ela faleceu 10 semanas antes da cerimônia de coroação. Porém, as suas joias foram herdadas pela rainha. E agora, recentemente, nós vimos a coroa que foi feita especialmente para quando ela foi coroada ao lado do marido. Essa coroa foi adaptada para ser usada pela rainha consorte Camila ao lado de Charles na cerimônia de coroação. E por que essas tiaras parecem ser tão cobiçadas pelas gerações seguintes à da rainha Mary? Destaca aqui é a tiara chamada Fringe Tiara. Ela lembra uma franja, como se fosse uma franja ao contrário. É realmente uma peça que se destaca, ela é bem imponente, e reparem como, de uma certa forma, o formato dela lembra a tiara que a Kate Middleton usou durante a coroação do rei Charles III. Kate usou, na verdade, uma peça que lembrava uma coroa de folhas que remete ao estilo das deusas da mitologia grega. Um formato, então, parecido com a Fringe Tiara. E, diga-se de passagem, foi uma ótima sacada de Kate usar uma peça nova que, ao mesmo tempo em que não é uma tiara e nem faz parte da coleção já de joias da monarquia, ela não só instituiu o seu estilo próprio, como foi a primeira a usar essa peça. Então, no futuro, as próximas gerações vão estar se inspirando ou até mesmo usando uma peça que foi da princesa Kate e não uma peça que já foi usada por outras rainhas anteriormente. O interessante sobre a tiara Fringe é que ela foi encomendada pela própria rainha Mary em 1919 e ela era originalmente um colar. E ela havia ganho de presente de casamento da rainha Vitória. Já naquela ocasião, Mary usou o colar na cabeça, da mesma forma que nós já vimos a princesa Diana fazer em uma ocasião com um de seus colares. Mary gostava de customizar as suas joias de forma que elas ficassem bem originais e adaptadas para o seu próprio gosto. Então, 26 anos após ela ter ganho o colar, ela pediu a um joalheiro que transformasse definitivamente a peça numa tiara no estilo kokoshnik, o estilo de tiara usada pelas imperatrizes russas, e a gente já falou aqui num outro vídeo sobre as joias da coroa britânica. Só essa peça contém 47 brilhantes e ela acabou ganhando ainda mais destaque porque foi usada pela rainha Elizabeth II no dia do casamento dela com o príncipe Philip. Foi bonito ver a neta da rainha Elizabeth, a princesa Beatriz, usando essa mesma tiara no dia do casamento dela em 2020, que aliás ela usou também um vestido que pertenceu à avó, a rainha Elizabeth. E ela não foi a única a usar essa tiara. Quem também usou no dia do seu casamento foi a princesa Anne, em 1973. Como se vê, essas joias vão passando de geração em geração. A segunda tiara que a gente vai destacar tem um nome super imponente. O nome dela original é The Girls of Great Britain and Ireland Tiara, ou seja, a tiara das meninas da Grã-Bretanha e da Irlanda.
Esse nome pertence a uma fundação beneficente. Era presidida pela Lady Eva Greville e foi a fundação que encomendou essa tiara ao joalheiro Gerhard. Ela foi encomendada com o objetivo de ser um presente de casamento para a então princesa Mary, quando ela ficou noiva do príncipe Albert, que acabou essa versátil que pode ser usada tanto como tiara como colar, e ela também pode ter os diamantes substituídos por pérolas. A joia também acabou indo parar nas mãos da então princesa Elizabeth em 1947. Ela ganhou de presente então da avó Mary como um presente de casamento. E qualquer britânico ou qualquer pessoa que viaja para o Reino Unido pode ver essa tiara todo dia, porque ela está impressa nas notas da moeda britânica. A tiara foi usada num retrato oficial da Rainha Elizabeth, feita em 1952. É claro que agora, aos poucos, essas notas estão sendo substituídas pelas novas notas com o retrato do rei Charles III. Quem tiver uma nota com a Rainha Elizabeth estampada pode guardar que já vai virar relíquia. Essa tiara não só está estampada nas notas de libras, como também foi uma das que a Rainha Elizabeth II mais usou em toda a sua vida. Bom, e a terceira tiara que a gente destaca é quase que uma lenda. É tão cobiçada, é tão famosa e pouco vista que realmente já virou um tesouro inestimável. Ela é a famosa tiara Vladimir. Ela é realmente única e belíssima e a cada evento de estado oficial que acontece no Reino Unido, todo mundo fica torcendo para ver se a princesa Kate vai aparecer usando a famosa tiara, mas é muito pouco provável que a gente veja algum membro da família real usando novamente essa peça. A famosa joia foi comprada pela própria rainha Mary, da Grã-Duquesa Vladimir, que era a esposa do tio do czar, o Grã-Duque Vladimir Alexandrovich da Rússia. A duquesa era conhecida por ter uma coleção de joias impressionante e, pelo visto, a rainha, em trânsito indo da Rússia para a Inglaterra, ela sofreu um pequeno dano. Foi então que a rainha Mary pediu ao joalheiro Gerhard para fazer o reparo, mas decidiu adicionar mais 15 peças de esmeraldas da sua própria coleção e também adaptando para torná-la mais uma peça versátil, onde as esmeraldas podem ser substituídas por pérolas. É por isso que tem fotos dessa tiara tanto com esmeraldas quanto com somente as pérolas. Essa também foi uma das peças mais usadas pela Rainha Elizabeth, que herdou a joia da avó. E sim, foi exatamente essa tiara que Meghan Markle estava de olho quando ela ia se casar com o príncipe Harry. Meghan queria, porque queria usar a mais cobiçada, a mais desejada, provavelmente a mais valiosa, até pelo seu valor histórico. Era essa a joia que Meghan Markle queria usar no dia do seu casamento e que foi negada pela Rainha Elizabeth. Claro que a Rainha Elizabeth teve muito tato para negar e sugerir que Meghan usasse uma outra peça, mas é curioso como já antes mesmo de se casar, Meghan já estava de olho numa das peças mais valiosas que nem mesmo a futura rainha, a princesa Kate, usou no dia do casamento dela. Essa, então, é uma das histórias que circulou na época do casamento de Meghan. A outra possibilidade é que Meghan tinha escolhido uma tiara que já havia sido escolhido e separado para a princesa Eugenie, que ia se casar no mesmo ano, que seria a tiara Greville Emerald Kokoshnev. Obviamente, a rainha Elizabeth negou porque a tiara já tinha sido escolhida pela neta dela. A Royal Collection da família real britânica é a maior coleção de arte particular do mundo. Então, dá para entender por que essas peças são tão cobiçadas. A gente vai deixar aqui no fim do vídeo o link para quem quiser conferir nossa outra matéria a respeito das joias da coroa, que qualquer turista pode ir ver pessoalmente, porque elas estão em exposição na Torre de Londres. As joias da coleção particular da Rainha Elizabeth nem sempre ficam em exposição, mas lá na Torre de Londres é possível ter uma boa ideia do tamanho e o valor desse acervo. Agora, de qualquer forma, fica a pergunta: uma joia tão valiosa dessas merecia ser usada com mais frequência e não apenas ficar guardada num cofre? Será que algum dia o público vai ver algum membro da família real britânica usando novamente essa famosa tiara Vladimir? Deixem suas apostas aqui, aproveitem para se inscrever no canal, deixem um like e eu vejo vocês no próximo.